que coisa boa, boa noite, meus queridos, boa noite. Hoje nós vamos esquentar essa noite. Agora que eu já tô me sentindo mais íntima, nós vamos falar sobre intimidade e prazer, que hoje a live vai ser muito legal. Muito legal. A gente vai estar falando sobre intimidade e prazer. Né? E como é bom quando a gente se sente íntimo de alguém. Porque quando a gente se sente íntimo, a gente se sente conectado, né? A gente se sente conectado com outra pessoa quando a gente se sente íntima. E uma coisa horrível, horrível, é você estar com alguém que você pisa em ovos. Vocês já viram esse termo pisar em ovos? Vocês conseguem imaginar uma pessoa na cabeça de vocês, uma pessoa pisando em ovos? É muito ruim, né? É muito ruim. Tu imagina quando a gente leva esse pisar de ovos ou pro sexo, pro prazer ou pra intimidade. Já pensaram? Né? Então, eu vou começar falando um pouquinho hoje pra vocês sobre intimidade. Muita gente pensa que intimidade é sexo. E sexo, gente, faz muito tempo que deixou de ser intimidade. Né? Muitas pessoas têm uma transa ou têm uma relação com a sexualidade como quem vai ao supermercado. E veja bem, eu não estou julgando, tampouco estou criticando. Mas não dá para chamar isso de intimidade. A gente tem que chamar de sexo. Tu pode ter sexo sem estar íntima ou sem ser íntima, claro, toda a vida. E você às vezes se sente íntimo sem necessariamente estar tendo sexo. E o prazer bom é quando você tem as duas coisas. Você tem intimidade e você tem sexo. E sexo com prazer. Não sexo mecânico, não sexo automático. Né? Então, eu vou começar falando um pouquinho de uma festa que eu fui antes da pandemia, que foi uma festa de lingerie. Para quem não sabe o que é festa de lingerie, da mesma maneira que antes tinha o chá de panela, onde a noiva que iria casar recebia presentes para casa. Agora, eu adorei essa ideia, tem a festa de lingerie, que é onde a noiva ganha presentes para ela. Ela ganha calcinhas, sutiãs, lingeries maravilhosas, camisolinhas, tudo que esteja ligado à lingerie, à roupa íntima. Geralmente, as pessoas põem um varal e nesse varal elas vão pendurando os presentes que elas vão ganhando. E vocês imaginem um bando de mulheres, tá vendo a noiva abrir pacotes onde saem calcinhas minúsculas e sutiãs. Vocês conseguem imaginar? Vale cinta-liga, vale aquelas meias lindas e maravilhosas até a coxa. E a mulherada vai ficando numa excitação, que eu não falo de excitação sexual, eu falo de excitação de alegria, né? Elas vão ficando quentes com a farra, porque isso se torna uma farra. E eu percebi nessa festa que as mulheradas estavam alegres, elas estavam contentes. Mas por que a mulherada fica tão contente, fica tão excitada com a situação? Porque, gente, aquilo mexe com a fantasia das mulheres,
aquilo relembra para as mulheres de como tudo começou. Aquilo lembra dos primeiros caprichos, de quando as pessoas caprichavam quando começavam uma relação. Porque quando a gente começa uma relação, a gente não tem preguiça. A gente não tem preguiça. A gente, seja homem ou seja mulher, sempre quer surpreender. E surpreender, gente, não confunda com ser performático. Anotem isso e depois me cobrem se eu esquecer. Ok? Se eu esquecer, vocês me cobram. Cris que quer ser performático. E eu vou contar pra vocês, tá? Eu tô falando em surpreender. Em fazer daquele momento de intimidade e prazer uma coisa muito legal. Leve, não pisando em ovos. Divertida, contente, né? Cheia de criatividade. Cheia de criatividade e conexão. E conexão. O que acontece? O que acontece é que o tempo vai passando e tem duas palavrinhas muito chatas, que é a acomodação e a preguiça. Vocês sabiam que a grande maioria dos casais, eles não têm problemas de sexualidade? A grande maioria dos casais não tem problema de sexualidade. A grande maioria dos casais tem problemas de preguiça e falta de capricho. E talvez por isso aquela festa de lingerie, ela mexa tanto com as pessoas, porque elas começam a lembrar de como elas eram caprichosas, de quanto elas investiam na intimidade e de quando elas não tinham preguiça. Quando tá junto com o outro, era uma alegria, era uma festa. Aí, o tempo começa a passar, a pessoa pensa assim, já conquistei, já é meu ou já é minha, eu não preciso fazer grande coisa, deixa essa pessoa aqui e tudo certo. Aí, a calcinha começa a aumentar de tamanho. A lingerie começa a se deixar pra lá. O homem, da mesma maneira, gente, começa a não cuidar mais das suas cuecas. Ah, pode ser uma cueca polida, uma cueca furada. A mulher troca a camisolinha. Primeiro aquela lingerie mais sexy, mais sensual por uma camisolinha. Depois por uma camisolinha de malha. Depois da camisolinha de malha, um pijama. Depois um pijaminha de bolinha. E de bolinha não tô falando um pijaminha polar. Eu tô falando um pijaminha de bolinha mesmo. De bolinha. De bolinha. Puído. Depois aquele camisetão grandão. E veja bem, tudo bem de tu querer ter conforto e intimidade. Intimidade no sentido de, eu quero ficar confortável, eu não preciso mais fazer esse tipo de coisas, então eu vou ficar confortável. Até porque eu tenho intimidade com essa pessoa, então eu não preciso mais caprichar. E as pessoas começam a ficar preguiçosas. Preguiçosa. As pessoas têm muito preguiça. Se tem preguiça no relacionamento, você imagina a preguiça, tá? No sexo. Muita preguiça. Né? Exato, ter tempo de qualidade é necessário uma entrega. Perfeito. Perfeito. Tem pessoas que nem se conectaram, elas vão lá e elas transam. E até elas têm prazer, mas não é bem prazer, elas têm orgasmo. E não um prazer tudo como poderia. E o que as pessoas fazem? A primeira coisa é deixar de cuidar delas. De serem caprichosas com elas mesmas. E quando elas começam a deixar de ser caprichosas com elas mesmas, ou com eles mesmos, porque tá sendo uma alegria ver tantos homens nessa live, né?
Ao mesmo tempo, a pessoa deixa de ser caprichosa com o outro. Deixa de ser caprichosa consigo, deixa de ser caprichoso ou caprichosa com o outro, com o parceiro. E aí você corre um risco enorme de transformar a intimidade e o prazer numa coisa automática. Automática. Não pensada, não curtida. E é óbvio, né, gente, que quando eu falo não pensada, não é assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não. Eu tô falando em conexão, mas com capricho. Pensar no capricho, pensar no que tu pode fazer para surpreender o outro. Pensar no que você pode fazer para vocês serem alinhados. Então, nós já temos alguns problemas, que é não ter intimidade com a pessoa, intimidade afetiva. E às vezes partir para o sexo, um sexo mecânico, que não necessariamente é prazer. Segundo, é a falta de capricho. Terceiro, a preguiça. A preguiça de fazer coisas por si e pelo outro. E duas coisas. Excesso de intimidade, que faz com que você não capriche mais por outra pessoa. E falta de cerimônia, que é você ter capricho pela pessoa. Porque quando você começa um relacionamento, você faz as duas coisas. Você tem certa cerimônia. Começa com a saída, com você abrindo a porta do carro, quando você puxa a cadeira para a pessoa sentar. E você não deixa que o excesso de intimidade, ou melhor, a falta de intimidade, tire o capricho. Depois, com excesso de intimidade, você diz, agora não preciso mais caprichar. Não tenho mais por que fazer determinadas coisas. E entra no piloto automático. O autocuidado é sinônimo de amor próprio. E quem se ama transborda no outro. Ai, que lindo! A pessoa que está com o amor próprio lá embaixo, que está com a estima lá embaixo, geralmente ela não se curte. E se ela mesma não se curte, ela acaba se fechando muitas vezes. E deixando a sexualidade de lado. Um outro problema, gente, de intimidade e de prazer é a performance. Eu acabei de dizer para vocês anotarem, mas fiquei com isso na minha cabeça. O que é performance? Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, uma paciente minha queria muito sair com um cara que ela achava assim, o cara top. Pensa assim num cara top. Nós até tínhamos um apelido para ele, nós chamávamos dele de O Impossível. O Impossível porque ela o considerava um cara assim impossível, né? Até que um dia o cara vai e a convida para sair. E nossa, ela tava assim, me ligou, excitadíssima. E excitada de alegria, e excitada com a possibilidade de sair com o cara impossível e tal. Gente, vem ela para uma sessão com uma cara, ela só olhar para mim e começou a rir. De bom, pelo menos traumático não foi, porque ela tava rindo, né? Aí ela começou a rir. Você sabe que o riso, o bom humor, ele contamina, né? Ela começou a rir, eu comecei a rir, a boca aberta, que não sabia nem do que tava rindo, mas eu já tava rindo. E ela me contou, e aí eu ri. Ela disse, vou te resumir a noite, Cris. Você já foi no Circo de Solé? Vocês conseguem imaginar
Ela disse, bom, eu fui para uma sessão de malabarismo do Circo de Solé. Qual foi o problema? Qual foi o problema? É que realmente eu fui assistir uma performance. Porque o cidadão estava tão interessado em ser performático, ele estava tão interessado em dar um show, que de acordo com ela, jogava ela para cima, para baixo, ela caía da cama, juntava ela de novo, colocava para cama, virava, e no fim ela não aguentava mais aquilo, ela estava num cansaço, mas num cansaço enorme. Eu digo, bom, mas pelo menos então foi prazeroso. Aí disse, aí é que tá. Aí é que tá. Em nenhum momento ele olhou para mim. Olho no olho. Putz, fez academia. Perfeito. Foi o que ela me disse. Exatamente, ela disse, Cris, passei 3 dias sem me mexer, tá? Mas era como se eu tivesse ido na academia, né? Porque, na verdade, eu fiz uma musculação, eu fiz alguma coisa do gênero. Não amor. Não amor. Porque sexo, intimidade e prazer tem a ver com conexão. Tem a ver com toque. Tem a ver com olho no olho. Tem a ver com ouvido. E não imaginem língua no ouvido, porque não é isto. Ouvido é palavras amorosas, amorosidade, carinho. Palavras que às vezes começam quando você acorda de manhã e que vão ao longo do dia preparando através do teu órgão mais erótico. No caso das mulheres, este órgão é extremamente erótico, né? Para que então as coisas aconteçam. Outra coisa importante, gente, é que para ter intimidade a gente precisa falar. E às vezes, se a pessoa nem se olha, ou se ela fala de maneira protocolar. Tem casais que eles falam de forma protocolar, né? A forma protocolar é o que temos a pagar, o que temos a fazer, o que temos que comprar, e a pessoa segue um roteiro do dia. Mas não tem um interesse verdadeiro para com o outro, né? Não tem realmente um papo de como é que você está se sentindo. Você está bem? Você está legal? Né? Algumas pessoas, elas não demonstram interesse. Algumas pessoas, gente, elas não têm um interesse pela outra. Na verdade, elas não têm interesse nem por elas mesmas. Elas têm interesse em ter algo mecânico. E tudo bem, gente, eu não quero ser do tipo chato, tá? A gente aqui é de família, a gente pode falar. Que não possa ter uma rapidinha. Gente, sexo, as chamadas rapidinhas, elas têm o seu valor. Elas têm o seu valor. Mas quando a gente fala em casal e a gente fala em intimidade e prazer, nós não estamos falando de rapidinha. A gente está falando em conexão. Então, muitos casais, eles falam, Cris, nosso sexo não é legal, nosso sexo não é bom. E eu digo, e vocês falam sobre isso? Não. Mas cadê a intimidade? Transam, têm sexo, mas não falam sobre isso. Como é que a gente pode ter prazer se a gente não tem intimidade? E intimidade, gente, é prazer.
né? Exatamente, então falta o diálogo, se perde a sensibilidade e se passa para o piloto automático, né? Se passa para o piloto para transa, não realmente para um amor, um fazer amor. Eu sou da época que a gente falava fazer amor e transar, e eram coisas diferentes, né? Eram coisas com um significado diferente. Então, da mesma maneira que o capricho ele é fundamental, capricho não tem nada a ver com ser performático. Isso vale para homens e mulheres. Isso vale para homens e mulheres, né? Então, outra coisa é que uma pessoa, vocês ali falaram de estima, eu queria voltar um pouquinho para estima. Gente, se você não te curte, se você não se gosta, tem pessoas que não querem se olhar. Elas apagam a luz e não é para ter mais clima. Elas apagam a luz porque elas não querem se olhar. Elas apagam a luz porque elas não querem olhar o parceiro. Elas não se conhecem, elas não se tocam, elas não se olham. Fica tão difícil ter prazer. E é engraçado de dizer que às vezes a gente não é íntima da gente mesmo, nem do que a gente sente, nem do que o outro sente. E capricho, sim, é entrega. O maior capricho, sem dúvida, Cris, é a entrega, né? E a diferença do falar, o homem gosta de escutar algo diferente de nós mulheres, o que me diz claro, e não, eu vou dizer que, eu não vou dizer que homem gosta. Tem parceiros e tem parceiras que gostam, por exemplo, não de coisas carinhosas, gostam de coisas apimentadas. Por quê? Porque cada casal é único, gente, cada pessoa é única. Tem gente que vai dizer, ai, Cris, eu gosto quando passa a mão no meu cabelo assim, ó. Ai, isso me dá uma coisa tão boa. Outra pessoa vai me dizer, Cris, não me venha passando a mãozinha assim, porque eu acho isso um saco, eu gosto que me pegue. A outra pessoa vai dizer, Cris, se me pegar assim, ó, brochei. Bah, não gosto disso não. E isso, gente, não tem a ver com homem, não tem a ver com mulher. Tem a ver com cada um. Né? Tem a ver com cada um. De cada um se ver, se gostar, se sentir, se entregar, né? Então, o que eu vejo como extremamente importante? A primeira coisa, isso vale para qualquer casal. Para qualquer casal. A primeira coisa é namorar. Continuar namorando. E não é continuar namorando na hora do prazer, na hora da intimidade. Não, gente. É continuar namorando sempre. Porque os primeiros gestos, as coisas carinhosas ao longo do dia, bilhetinho, um elogio. Tem pessoas que nem sabem mais falar e escutar um elogio. E também elas não sabem falar porque elas não escutam. Quando a gente não escuta uma coisa, a gente deixa de falar. E quando a gente deixa de falar, dificilmente a gente escuta. Para escutar, a gente tem que poder falar, gente. Então, quanto tempo será que vocês não elogiam as pessoas que vocês gostam? Quanto tempo vocês não recebem um elogio, uma coisa carinhosa que aproxime? Quanto tempo vocês não falam de vocês pro outro? Porque é isso que gera intimidade. Sexo não gera intimidade. Falar de vocês gera intimidade. Se a gente não investe na intimidade, a gente às vezes vai deixando de investir também no sexo. Gente, às vezes a gente vai ficando tão estranho, que esses dias eu falei numa live de ficar estranhos
íntimos. Íntimos, dormindo na mesma cama. Totalmente estranhos. E sabe o que é? Antes vocês falaram em academia, né? Gente, sexo é que nem academia. Às vezes você começa a deixar de ir e quando você vê, você não sente mais vontade nenhuma de ir. Não adianta a ginecologista, a psicóloga, o professor dizer, você tem que ir na academia. O sexo é importante para um relacionamento, mesmo quando vocês estão em crise. Ah, sim, Cris. Tô super chateada, tô super magoada e eu vou ter sexo? Por que não? Por que não? Às vezes, o sexo aproxima e a chateação vai embora, passa. Às vezes você tá chateado, o companheiro vem, faz um carinho. Você vai até o companheiro, faz um carinho e a chateação passa. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes as pessoas usam o sexo como moeda de troca. Como moeda de troca. Eu tô chateada, eu não vou dar, né? Ainda algumas pessoas usam dar, como se elas não fossem receber. Tem pessoas que deixam o outro de castigo. Ele não se comportou bem, eu tô chateada, então ele vai ficar de castigo. Mas um castigo onde quem perde é o casal. Porque se o casal usa um ou outro, tanto faz, usa o sexo como castigo, ambos perdem. Se o casal usa a falta de intimidade, quer ficar emburrado, quer ficar distante, quer ficar afastado, como maneira de resolver os problemas do casal, quem perde? Também tem aquele homem que usa como moeda de troca o dinheiro. O dinheiro. Ah, é? Pois agora não vou pagar aquela conta, agora não vou dar dinheiro, quando alguém pedir não vou dar. E assim o casal faz uma escalada com moedas de troca que quando são usadas, os dois perdem. Então, gente, mesmo em crise, mesmo em dificuldade, o que cura às vezes a crise é a volta da intimidade e do prazer. As pessoas querem o contrário, eu quero resolver minha crise para ter intimidade e prazer. Mas às vezes investir na intimidade e no prazer acalma a crise, quando não faz a crise passar. Por quê? Porque o casal se conecta e conectado, animados, juntos, o casal resolve os problemas. Porque, gente, problema todo casal tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Todo mundo vai ter conflito como casal. Crise, todo mundo vai passar por crise. Todo mundo sim, a menos que alguém morreu, está submetido. Senão, vai passar por crise. A diferença vai ser como as pessoas vão lidar. E se você tira, por estar em crise, a intimidade e tira o prazer, fica muito difícil você resolver qualquer coisa, qualquer problema se torna gigantesco. Se torna gigantesco. E as possibilidades de resolução diminuem. Se apesar dos problemas, vocês se permitem serem íntimos, vocês terem sexo, vocês terem prazer, vocês terem namoro, aí muda. Porque às vezes, o que era para ser um caminho para abrandar a crise, cura a crise.
Eu acho que ele tem que merecer meu amor, o sexo. Nanda, o sexo não é uma coisa para ele, é para vocês. O sexo não é uma coisa que você dê, é uma coisa que você troca. E eu entendo que quando você esteja chateada, você diga, dá um tempo. Hoje eu tô magoada, hoje não. Mas se ele vir fazer as pazes, porque para homem às vezes, o sexo é uma maneira de vamos deixar tudo bem. Para a mulher é, não vou deixar tudo bem, porque eu vou usar o sexo como moeda. Ele vai sentir que eu tô brava. Ter um momento de carinho, de amor. Você não anda se permitir receber carinho, receber amor, não significa tá tudo bem. Mas significa, juntos, nós podemos deixar tudo bem. Unidos, íntimos, tendo prazer, a gente vai ter mais força para resolver as coisas que magoaram. Se a gente fica de birra, se a gente fica rígido, se a gente não se permite se abrir, aí fica muito difícil. Então, para ter intimidade e sexo, a gente tem que poder falar de uma maneira que a gente se abra, se conecte e tenha intimidade e se abrir para o prazer. O namoro, ele abre portas, não abre só portas, abre pernas. Abre pernas. Porque quando tu tem intimidade e namora, o coração abre. E quando o coração abre, é mais fácil abrir pernas. É mais fácil se abrir pro amor, né? Outra coisa, tem gente que quando casa, vira mãe, vira pai, esquece que precisa de momentos íntimos. Esquecem de chavear a porta. Então eu vou dizer para vocês, tá? Tranquem a porta. Tranquem a porta. Nem que seja por um período. Porque imaginar que a qualquer momento possa ter um filho no meio ou no pé da cama é muito broxante para o casal. Tira muito da excitação, tira muito das possibilidades que vocês têm de ter criatividade, de brincar, de buscar o prazer. Namorem, tranquem a porta. Outra coisa hoje na pandemia, né? Esse período da pandemia, tem ficado muito pesado, gente, principalmente para as mulheres. Pesado que eu digo pesado. E exaustão? Exaustão não combina com tesão. Exaustão tira a vontade, tira o ânimo pro sexo. Então, se você quer realmente ser erótico, vocês que são meninos aqui e querem ser eróticos, e meninas, se vocês querem que o parceiro seja erótico, chama ele para dividir as coisas com você. Não assume tudo. Não põe tudo em cima de ti, porque se tu põe tudo em cima de ti, não vai rolar. E não vai rolar porque da natureza, a natureza põe, se você está em sobrevivência e proteção aos seus, ela joga o sexo lá embaixo. Isso é da natureza. Primeiro sobrevivência e quem está sempre agoniado com questões de dinheiro, de trabalho, com a velocidade, joga o sexo lá para baixo. Primeiro sobrevivência, depois proteção aos seus, e não que não deva ser assim, tá, gente? Deve ser assim. Por exemplo, quem tem um filho doente não vai ficar pensando em transar. Naquele momento vai pensar, eu tenho que pensar no meu filho. O sexo a gente vem depois. Só que o problema é que tem gente que vai deixando o sexo, e não só sexo a gente transa, o prazer em
todos os sentidos. O prazer de sair, de namorar, de se olhar em outro contexto que não só de mamãe e papai. E, gente, tem até no popular as pessoas brincam, a gente só transa mamãe e papai. Porque é como se lá no começo do namoro fosse dado permissão para se aventurar, para usar, para ser criativo, para brincar, para usar brinquedos, né? Para fazer coisas que estimulem, que animem. Então, coisas que animem, que façam vocês brincarem, se alegrarem, porque sexo, gente, prazer, intimidade, é coisa de gente grande, né? É brinquedo de gente grande. Deveria ser só de gente grande. É muito triste quando eu penso isso. E penso que, infelizmente, tem muita gente brincando de sexo sem ser gente grande. É muito triste isso. Mas, enfim, isso não é assunto para nós. Aqui tem gente grande. E gente grande tem que saber que deve se divertir. Que deve se divertir. A sexualidade termina na cama, mas começa no bom dia. Exato, exato. E vocês sabem que antigamente, gente, olha que coisa interessante, nem nos livros de medicina, o desejo e a finalização do sexo, que é o toque, o olhar, o carinho, não existiam. Existia excitação, transa e orgasmo. Sério? Sério. Excitação, transa e orgasmo. Não tinha desejo. Desejo não fazia nem parte dos livros, gente. Tampouco finalização. Então, também invistam, gente, na individualidade. Porque quando a gente pensa em sexo, pensa em dois sempre, né? Sempre em dois. Mas, gente, vocês podem pensar na individualidade de vocês e como vocês podem contribuir para ter mais intimidade e para ter mais prazer. E isto, às vezes, o companheiro ou a companheira nem sabe o que poderia fazer ou não poderia fazer. O que para você seria interessante. O que para você seria bom. Né? Uma vez uma pessoa me disse, vocês não vão acreditar, mas é verdade. A pessoa me disse assim, uma coisa que me excita é que me pegue na canela. Na canela? Eu digo, jura? Na canela? Posso usar? Claro, Cris. Na canela. Gente, usar não a técnica, tá? Usar o exemplo. Na canela. Ok. E é isso. Cada um tem um lugar que é erótico. A canela. A canela. Erótico, gente. Erótico é o corpo inteiro. Erótico é o corpo inteiro. Se eu pensar, diga as zonas eróticas, ou erógenas, vocês vão dizer peito, bunda, né? Não. Erótico é o corpo inteiro. E isto é tão pouco explorado pelos casais. Nossa, é tão pouco explorado pelos casais. Porque eles vão naquelas partes que eles consideram, né, feito para ser erótico. E não. Tem gente que diz, Cris, o caminho do meu prazer não é nas zonas erógenas ou eróticas que estão nos livros. Então, gente, é preciso melhorar, né? É preciso melhorar, é preciso usar o toque, escolher um dia para namorar, porque tem casais que dizem, a gente não tem tempo, a vida é difícil, agora tem a pandemia. Agenda. Agenda. Marque.
Tu sabes que um casal levou tão a sério essa história de marcar, de aproveitar o momento, de dar uma escapada, de dar uma fugidinha. Porque quando tem caso extraconjugal, as pessoas dão uma fugidinha. Ah, no meio da tarde, no meio da manhã, dá um jeito de dar uma fugidinha. Por que não fazer isso quando é um casal? Por que não fazer isso quando você é um casal? Aí, fiquei esperando um casal para vir lá para minha consulta. Espero, eles tinham um horário fixo que eles estavam vindo. E fiquei lá plantada. E na dica de nada, não apareceu o casal. Lá pelas tantas eu ganhei uma mensagem. Cris, tá tudo bem. Semana que vem falamos. Ok, então tá. Semana seguinte, chega o casal. Gente, eles chegaram com uma cara moleque. Sabe gente sapeca? Cara de quem fez molecagem? E eu, ué, que cara é essa? Quem sabe vocês me contam o que houve na semana passada que vocês não vieram. Aí fala pra ela. Não, fala tu, conta pra ela. Bom. Aí ele me olhou e disse, Cris, vim, a gente veio. A gente só não chegou. E pra vir da cidade que eles moram, para chegar na minha cidade, tem uma estrada onde tem muitos motéis. E eu já comecei a rir. Eu digo, não. E eles, sim! Mais do que depressa eu falei para eles, né? Gente, entre uma sessão comigo e uma tarde num motel, o que vocês acham que eu ia sugerir para eles? Óbvio, né, gente? Óbvio. Sem dúvida. E eu sei que aquilo foi uma farra, uma festa, uma alegria, né? Então, gente, aumentem o toque, aumentem a criatividade, deixem a preguiça e a falta de capricho de lado, gente, né? Explore o corpo, explore a alma, dê uma de Indiana Jones para descobrir o outro e a descobrir vocês também. Descobrir vocês se tocando, vocês se descobrindo, vocês aumentando a estima. Porque quando você começa a aumentar a tua estima, né? Quando você começa a aumentar a tua estima, tudo fica diferente, gente. Tudo fica diferente. E aí você faz um ciclo positivo. Você investe em você, na tua estima. Você investe no teu parceiro. Vocês criam mais intimidade e conexão. Vocês transam aqui na fala, transam no sexo, transam um com o outro melhor e vocês têm prazer. E o prazer, ele vai aumentar a estima. E aumentando a estima de vocês, vocês vão ter mais energia, mais ânimo, menos preguiça para fazer mais por vocês e pelo outro. Isso é que a gente chama de ficar pilhado. Eu quero pilhar vocês. Será que eu consegui meter pilha em vocês? Escrevam aí pra mim se eu conseguir meter pilha em vocês. Então, façam isso. Ponham humor, ponham alegria, ponham tudo. Uma coisa interligada na outra. Eu vou dizer que foi bárbaro falar de prazer, falar de sexo,
falar de intimidade com vocês. Eu vou te dizer que isso faz muito bem pra mim, de poder também me sentir mais à vontade aqui nas lives, podendo trazer tantas coisas boas pra vocês. E prometo, semana que vem, vou me puxar valendo pra trazer coisas boas. Um grande beijo, meus amores. Até segunda.